Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. O aviso de Biden sobre o avanço da oligarquia na América. Today, an oligarchy is taking shape in America of extreme wealth, power and influence that literally threatens our entire democracy, our basic rights and freedoms, and a fair shot for everyone to get ahead. O discurso de despedida de Joe Biden deixou no ar uma perturbante ameaça não apenas para a democracia na América, mas para a democracia. Hoje, uma oligarquia está a estabelecer-se na América, diz o presidente, com extrema riqueza, poder e influência que ameaçam realmente toda a nossa democracia, os nossos direitos e liberdades elementares e a justa oportunidade para todos. Biden não identificou o destinatário da mensagem, mas não era preciso. Desta vez, Donald Trump não se faz apenas acompanhar por ideólogos do radicalismo da direita, de conspiracionistas ao lado de figuras conhecidas ou respeitáveis do Partido Republicano. Com ele, vão para Washington novos radicais, velhos conspiracionistas e a elite dos ultra-ricos. Este fim de semana, centenas de festas de celebração da vitória de Trump, pagas com o dinheiro das tecnológicas ou das indústrias ligadas ao carvão, vão transformar o início do segundo mandato de Donald Trump numa apoteose de poder dos milionários. Oligarquia é uma ameaça à democracia denunciada já nos tempos da Grécia Clássica. A palavra quer dizer governo de alguns e para alguns. No caso da América de Trump, talvez faça mais sentido falar até em plutocracia, que na Grécia Antiga significava o governo dos mais ricos para os mais ricos. Seja como for, ao recuperar a ameaça da oligarquia para a democracia norte-americana, Joe Biden tem um pensamento de três preocupações. A avalanche de desinformação que, numa cedência a Trump, plataformas como a Meta prometem deixar de combater, as forças poderosas que vão tratar de eliminar os passos dados no combate à crise climática e o desequilíbrio dos pesos e contrapesos, os checks and balances, que, diz Biden, mantiveram a democracia na América viva durante quase 250 anos. Depois de garantir o poder no Congresso e no sistema judicial, a subserviência da Corporate America ao poder de Trump justifica-se tanto pelo medo de represálias como a expectativa dos mais ricos ficarem ainda mais ricos. E o que caberá aos outros norte-americanos, em especial aos mais pobres e afastados que acreditaram na mensagem de Trump sobre o regresso da velha América para todos? Estaremos em presença de um verdadeiro poder oligárquico? Ou Donald Trump vai usar a rendição dos mais ricos como uma oportunidade para reduzir a desigualdade que corrói a democracia na América como na Europa ou na Ásia, pondo em sentido os multimilionários que agora o adulam? António Costa Pinto é professor universitário, historiador e cientista político. Vamos saber como é que ele leu os avisos de Joe Biden. Teremos a democracia aprisionada pelos oligarcas? Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva, professor António Costa Pinto, muito obrigado por vir ao P24. Como interpreta os avisos de Joe Biden sobre os perigos de uma oligarquia tomar conta nos Estados Unidos? São perigos reais ou meramente metafóricos? Muito obrigado pelo convite, é um prazer. São perigos reais e não são novos. Eu creio que o que é interessante nesta afirmação, discurso de Joe Biden, que se está obviamente a referir à chegada pela segunda vez de Trump à presidência. Ele que fez toda a sua carreira como um empresário, depois também nos mídia, e que finalmente conseguiu conquistar o Partido Republicano e chegar novamente à presidência. Eu creio que ele se está a referir, evidentemente, à ligação privilegiada de Trump, sobretudo como é conhecido, com o mais rico empresário do mundo, que é Elon Musk. Mas a verdade é que a democracia norte-americana talvez seja aquela que, quer nos velhos estereótipos de esquerda, quer mesmo nos velhos estereótipos conservadores de direita, até fascistas nos anos 30, quando se referiam ao facto da democracia estar dominada por uma oligarquia, a democracia americana representa há muitos anos isso. A grande maioria dos políticos profissionais na América provêm ou diretamente da classe alta
ou têm um apoio muito significativo de grupos empresariais e de empresários a nível local, a nível estadual. Como é sabido, a oligarquia era muito marcada em termos, inclusivamente, dos presidentes dos Estados Unidos, não é verdade? A família Bush e muitas outras Os que Kennedys. dominaram a democracia americana, os Kennedys e muitos outros que dominavam a democracia americana. Simplesmente, Trump está-se a referir a uma nova oligarquia. Não é a clássica oligarquia da grande desproporcionalidade de ricos dominando a política democrática norte-americana, há que o reconhecer, a política democrática, obviamente, mas, eventualmente, a uma administração muito mais contaminada por uma nova oligarquia dos mais ricos dos Estados Unidos. Professor, então, se bem entendi, portanto, o que o professor está a dizer é que os ricos e as famílias mais poderosas da América sempre tiveram uma intervenção direta e um papel na democracia norte-americana. Aquilo que está atualmente a acontecer é que os ricos podem, de alguma forma, portanto, e parece-me que, na minha interpretação, foi isso que Biden nos sugeriu, é que eles estão a tomar o poder não para governar em nome do povo e para o povo, mas eventualmente para governarem no seu próprio interesse. Será eventualmente essa a mudança que leva o presidente Biden a fazer esse aviso? E não só o presidente Biden. Curiosamente, um dos ideólogos, não é verdade, de Trump, e que inclusivamente participou como conselheiro na sua primeira administração, Steve Bannon, um dos mais importantes ativistas da direita radical norte-americana, não é verdade? Que chegou inclusivamente a tentar, com um sucesso muito limitado, criar um polo mais global de difusão, digamos assim, do modelo de direita radical, inclusivamente na Europa, que é Steve Bannon. Não deixa de ser interessante que após uma passagem pela prisão, Steve Bannon tenha denunciado justamente a perigosa presença de Elon Musk e, sobretudo, tê-lo denunciado como nós estamos em presença de um grande empresário cujo objetivo é, em função do seu próprio interesse, manipular a administração norte-americana. Dito isto, nós sabemos que a política norte-americana tem, felizmente, ainda, independentemente destes esforços, tem ainda muitos checks and balances e, apesar do Partido Republicano ter uma maioria muito significativa, neste caso, quer ao nível dos Estados, quer ao nível, inclusivamente, do Supremo Tribunal, quer ao nível das instituições parlamentares, mas apesar de tudo, a democracia norte-americana ainda tem muitos checks and balances. Mas está a falar, portanto, num dos pontos que fez parte do discurso de Joe Biden, em que ele diz, portanto, que este tipo de oligarquia emergente está a pôr em causa, portanto, vai facilitar a desinformação, que compromete, portanto, a natureza da democracia norte-americana, e aí parece que se referia não apenas a Elon Musk, que é o dono da Rede X, mas também a Mark Zuckerberg, da plataforma Meta, e dizia também, portanto, que estavam em causa, portanto, os equilíbrios, os checks and balances que garantem, portanto, a vitalidade da democracia norte-americana, porque, enfim, nós, eventualmente, nunca terá havido uma rendição, uma submissão tão maciça por parte da elite empresarial norte-americana a um presidente como está a acontecer agora. Portanto, também por aí, isso pode ser questionado ou não, professor? Eu gostava de começar, talvez, pelo ponto que não só a mim, mas a muitos analistas mais impressionou com o novo fenómeno Trump. E esse novo fenómeno Trump, sem dúvida nenhuma, não foi a sua chegada inicial à presidência e a sua arrancada para a nomeação pelo Partido Republicano. O mais impressionante foi, a partir da presidência e após a grande dinâmica de deslegitimação das instituições que representou a saída, como é evidente, de Trump, não é verdade? O ataque ao Congresso e, inclusivamente, o não reconhecimento dos resultados eleitorais que deram a vitória a Joe Biden. Mais do que isso,
foi ele ter perseguido pela justiça, estigmatizado pelas instituições democráticas, ter conseguido manter uma hegemonia indisputada sobre o Partido Republicano. Eu creio que aqui se encontra, eventualmente, o aspecto mais importante de perigo e de subversão, digamos assim, dessas instituições democráticas. Ou A seja, seguir, os checks and balances já contam um pouco, é isso que nos está a querer dizer. exatamente, porque o facto de ele ter uma liderança indisputada do partido que não só assegura a grande maioria das instituições, não é verdade? Congresso, não é apenas o facto de ter uma maioria muito significativa do Supremo Tribunal, do Tribunal norte-americano, mas também, evidentemente, o facto de se tratar de alguém cuja estratégia política não é apenas ao nível da política externa, mas na política interna, pode passar, através de Elon Musk e outros, de uma própria subversão da administração. Será importante verificar até que ponto Elon Musk vai alterar os pressupostos da administração norte-americana e, inclusivamente, os pressupostos da autonomia muito grande desta administração em certas áreas, como a política externa, como a política de defesa, como a política económica norte-americana. Uhum. Portanto, todos esses objetivos ou esses propósitos da nova administração, se tiver, de facto, a influência das famílias ou das companhias e dos empresários mais ricos, tudo isso se pode acentuar e não apenas, portanto, ao nível fiscal, porque, enfim, uma das primeiras medidas fiscais do primeiro mandato de Donald Trump foi, de facto, de reduzir os impostos sobre os grandes lucros e sobre as grandes fortunas. Como é que isso pode vir a acontecer? Ou seja, como é que uma oligarquia de diferente natureza se pode consumar na América? Repare, a política, agora no sentido, nomeadamente aquela que referiu de política fiscal, aquela que referiu, que aliás já é pequena, de, digamos assim, diminuição do papel do Estado numa redistribuição mínima da riqueza, não é verdade? Não se trata apenas dessa dimensão. Eu acho que vale a pena pensar na administração de tempo globalmente, como, por exemplo, alguns media men, inclusivamente alguns que já eram políticos antes, nomeadamente no que toca à política de saúde, nomeadamente no que toca a outras dimensões setoriais da política interna norte-americana, procederem a uma verdadeira desestatização, a uma verdadeira privatização global de relações entre o Estado e a sociedade civil nos Estados Unidos. Portanto, é bem mais do que, digamos assim, aquele modelo simplista de dizer que Elon Musk está lá apenas para defender os seus interesses e, como tem, sem dúvida nenhuma, interesses globais, fazer da política externa norte-americana um apêndice, digamos assim, da sua estratégia global. Pode acontecer o contrário, ou seja, professor, a partir do momento em que as empresas e os empresários procuram a proteção ou procuram não estar, não haver nenhum tipo de tensão com a administração, e nomeadamente com o presidente, isso não pode dar ao presidente poder suficiente para os poder capturar e instaurar de alguma forma um modelo de capitalismo de Estado próximo daquele que existe, por exemplo, na China? Felizmente, e apesar de eu não ser economista, qualquer historiador económico lhe dirá, felizmente, o capitalismo tem artes que o poder político desconhece, ou seja, e não controla. E, portanto, inegavelmente, a administração Trump vai gerir muitas contradições, porque entre o capital financeiro, entre, sem dúvida nenhuma, o capital e, sobretudo, as grandes empresas tecnológicas, e depois algumas estratégias mais protecionistas que Trump prometeu durante a campanha eleitoral, são tão contraditórias que não vão efetivamente funcionar. Ou seja, a Tesla, não é verdade, não pode sucumbir
àquela ideia protecionista de fazer regressar a indústria automóvel aos Estados Unidos. Estou a dar apenas um exemplo, não é verdade? E, portanto, felizmente, a economia de mercado nos Estados Unidos é tão poderosa que gera interesses contraditórios e dificilmente poderemos dizer que exista apenas um segmento ao qual Trump terá que responder. E da mesma forma, tanto que nos impeça a dizer tanto que um presidente terá poder suficiente, por muita vontade que tenha, para poder mudar completamente, portanto, esse tipo de cultura e esse tipo de relação de forças. Professor, foi um prazer ter estado aqui consigo. Muito obrigado e até uma próxima. Foi um prazer. É um prazer. Good afternoon, Mr. Raymer. Everything is going extremely well. Let me put it this way, Mr. Raymer. The 9000 series is the most reliable computer ever made. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. We are all, by any practical definition of the words, foolproof and incapable of error. Em 1968, milhões de espectadores ficaram impressionados com a voz do computador HAL 9000 no filme 2001 Odisseia no Espaço de Stanley Kubrick. Por estes dias, ficamos a saber, através de um estudo publicado na revista Nature, os progressos do modelo Seamless M4T da Meta na tradução de voz para voz. Esse modelo usa a inteligência artificial e já é capaz de fazer a tradução simultânea de 36 línguas. Comparado com este poder, HAL é puro ferro velho. Só esperamos que, como no filme, o Seamless M4T não desenvolva a sua inteligência e a dirija contra os seres humanos. O P24 regressa na próxima segunda-feira. Tenha um bom fim de semana. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.